Olá para todos, é muito bom estar com vocês em mais uma semana de estudos sobre biologia aqui no nosso pré-vestibular social. E hoje nós vamos falar um pouco sobre célula-tronco, que é o capítulo 3 do nosso módulo 2 de biologia. Então, vocês podem procurar depois esse assunto no módulo 2, que vocês vão encontrar muitas informações contidas nesse vídeo, exercícios, e vocês vão poder aprofundar esses conhecimentos com os seus mediadores na semana subsequente, a partir da apresentação desse vídeo. Bom, o que é uma célula-tronco? A gente pode dizer que uma célula-tronco é uma célula que ela não é especializada, mas ela, com o tempo, ela vai se dividir e possuir, né? Por ela possuir, ela vai poder se diferenciar em outros tipos de célula. Então, a partir da capacidade de divisão e de diferenciação dessa célula-tronco, a partir de estímulos, ela vai originar, produzir células diferentes que são especializadas em desenvolver outras funções. Esse processo, chamado processo de desenvolvimento, que tem relação com a célula-tronco, pode ser considerado como um processo na qual um organismo ou uma célula vai se desenvolver, vai ser submetido a mudanças progressivas, gerando novas células ou gerando um organismo multicelular. Então, quando nós pensamos a formação de uma célula ovo ou zigoto, que vai formar um embrião até gerar um organismo adulto, vamos imaginar aqui que fica mais fácil na espécie humana. Imagine a quantidade de células diferentes, com funções diferentes, que são formadas a partir de um conjunto de células que é formada pelo encontro de uma célula, que é a célula ovo, né? Que é proveniente, por sua vez, da fecundação, ou seja, do encontro do espermatozoide com um ovócito secundário, um óvulo, que depois termina o restinho da divisão, transforma-se em óvulo, e aí gera a célula ovo-zigoto, vai formar um embrião e vai formar um ser adulto. Esse processo de desenvolvimento a partir das células-tronco, ela está relacionada com diferentes etapas, mas muito importante a gente entender a expressão dos genes, a expressão diferencial dos genes. Aproximadamente 2% do DNA humano é que vai gerar, que vai ser expresso. Então ainda há muita coisa a ser descoberta sobre a expressão gênica, a expressão do DNA, por isso que nós estudamos também as etapas anteriores a essa aula de transcrição, de tradução, os exons, os introns no DNA, né, na formação do RNA mensageiro, o processo de tradução até gerar as proteínas. Então, as condições também citoplasmáticas que envolvem o núcleo também servem como estímulos para essa diferenciação celular, né, receptores de membrana plasmática, reconhecimento celular. Então, há uma série de processos que são considerados esses estímulos para se diferenciar uma célula-tronco em um determinado tipo de célula especializada. Então, a determinação do que vai ser uma célula, como ela vai se diferenciar, né, quais serão os processos de forma celular, processo chamado de morfogênese, e também o crescimento, ou seja, as divisões celulares, o crescimento, né, do volume celular, dos volumes das células, são processos que estão intrinsecamente relacionados com o desenvolvimento de um organismo. Então, é importante notar que essa grande capacidade de divisão e, a partir de estímulos, se diferenciar em células especializadas é uma característica das células-tronco. E a expressão gênica, a expressão diferencial dos genes é que vai permitir a formação de células diferentes a partir de um conjunto de células embrionárias. Então, nós podemos considerar aqui um conjunto de células com 3 dias de desenvolvimento do embrião, podendo gerar qualquer tipo de célula. Então, nós temos as células tronco, denominadas de células totipotentes,
que podem se diferenciar em qualquer tipo de célula, como essas aqui à esquerda, ou as células chamadas pluripotentes, que têm capacidade de diferenciação, mas não todos os tipos de célula, como são as células embrionárias, no início do processo de desenvolvimento de um embrião. Né? A embriologia é a parte da biologia que estuda desenvolvimento embrionário. Você já deve ter escutado isso em algum momento nas aulas de biologia, embriologia. Então, células totipotentes, repetindo, vão ser capazes de serem transformadas, de se diferenciarem, melhor dizendo, em qualquer tipo de célula, e as células pluripotentes, como as células da medula óssea, são capazes de formar alguns tipos de células. Então, esse exemplo da medula óssea é muito interessante, porque nós temos, inclusive no material da apostila, o exemplo do transplante de medula óssea. Quando uma pessoa está com um linfoma, um problema de câncer, e precisa de uma transfusão de uma medula óssea, o que acontece? Você tem a reintrodução, a retirada e a reintrodução. O melhor, muitas das vezes, é que as células sejam do próprio indivíduo, porque evita a rejeição. Aí teria uma associação lá com a aula de sistema imunológico, que nós já tivemos aqui no nosso curso. Mas o transplante de medula óssea, ele é um tratamento médico, muito já conhecido, que tenta restabelecer células tronco capazes de originar as células que formam o sistema sanguíneo. Então, célula pluripotente tem uma certa limitação, né? Uma célula tronco que possui limitação para gerar outras células. As células totipotentes são células embrionárias capazes de originar qualquer tipo de célula. Células do sistema nervoso, os neurônios, do sistema digestivo, do próprio sistema muscular, esquelético. E as células pluripotentes, como exemplo clássico da medula óssea, são células existentes na medula dos ossos que são capazes de gerar as células que compõem o sistema circulatório, as células do sangue, né? E os elementos figurados, as plaquetas, os glóbulos vermelhos e os diferentes tipos de glóbulos brancos. Bom, então, feita essa breve apresentação, o que a gente vai recomendar a vocês peguem o capítulo 3 do módulo 2, façam a leitura desse capítulo. Existem exercícios de provas anteriores que vocês podem tentar fazer a resolução e tirem as dúvidas e discutam e aprofundem esses conhecimentos com o mediador. Então, existe, por exemplo, a ideia de que se tira a medula óssea por causa da injeção nas costas, né? E isso é equivocado. Vocês podem buscar com o seu mediador que a questão do transplante de medula óssea não é feita com a medula retirada, quer dizer, as células não são retiradas a gente brinca da espinha, da coluna, né, nos ossos que formam a nossa coluna vertebral. Por exemplo, essa é uma grande curiosidade para vocês aprofundarem e ficarem sabendo, porque existe no senso comum esta informação. Nós gostaríamos de agradecer o acompanhamento de vocês. Aproveitamos aqui também a nossa coordenação de biologia para agradecer o empenho dos mediadores no trabalho junto a vocês, alunos, e mantenham contato com os seus mediadores, tirem suas dúvidas, e os mediadores também, novamente, o nosso agradecimento pelo trabalho, importantíssimo trabalho que vocês vêm desempenhando ao longo de todo esse problema da pandemia da Covid-19. Um grande abraço, saúde e até a próxima.